Fala galera, beleza? Lenner aqui do canal Contra Golpe. Eu tô aqui para falar hoje sobre Max Holloway, mas antes de continuar esse vídeo, dá essa ajuda pra gente, aproveita que você já tá aqui, clica, se inscreve no canal, clica no joinha para fortalecer o vídeo e também no sininho para receber futuras notificações. E vamos falar de Max Holloway, que vai lutar contra Yair Rodrigues no UFC Fight Night 197, que acontece nesse próximo sábado. E ele deu uma entrevista no mínimo interessante quando ele foi questionado sobre qual é o futuro, na verdade, que ele vê para a carreira dele, né? Já afinal, todo mundo já está especulando que se ele vencer o Yair Rodrigues nesse próximo final de semana, provavelmente a gente pode ver uma trilogia com o Alexander Volkanovski, já que na última luta deles, muita gente achou que ele venceu aquele combate. Só que, para surpresa de todos, ele meio que falou que uma terceira chance contra o Alexander Volkanovski não necessariamente está no seu topo de prioridade, né? Já que, segundo ele, existem outras opções que podem ser muito mais interessantes. Ele falou especificamente da seguinte forma: quer dizer, no final das contas, ganhei 5 títulos e minha sexta vitória eu iria querer contra o Alex Volkanovski. Eu tenho uma vitória sobre o campeão dos leves. No momento, estou em uma lista muito curta para Conor McGregor. E você sabe, eu sou o melhor boxeador do UFC. Então, em tempos como esses, com essas lutas selvagens sendo feitas, deixo vocês usarem a imaginação. É isso tudo que eu vou dizer sobre isso. Como vocês podem perceber, ele já deu algumas dicas aí do que ele pode tentar fazer no futuro dele. E realmente, se for parar para pensar, uma terceira chance contra Volkanovski, quando ele vê tanta gente querendo super lutas e fazendo grandes combates, pode ser que realmente não seja no topo da sua prioridade. O que ele quis dizer que já ganhou o campeão atual dos leves é que ele já bateu o Charles do Bronx, né? Então ele já está deixando claro que, olha, o atual campeão da categoria de cima já foi batido por mim. Já está dando pelo menos uma dica que ele pode voltar a subir de categoria. Ele já fez isso uma vez quando ele enfrentou o Dustin Poirier, e não seria nenhum absurdo você ver ele subindo de novo em algum momento para tentar fazer a mesma coisa. E a outra dica foi que realmente Conor McGregor ainda está na lista dele. Na verdade, os dois já estão se alfinetando há muito tempo, né? Desde a época, na época que o Holloway conquistou o cinturão dele da categoria dos penas, eles já estavam se alfinetando. Afinal, o Holloway perdeu para o Conor McGregor há muito tempo atrás, e desde então ele fica pedindo essa revanche, o que nunca aconteceu. Pode ser que ele, se decidir subir de categoria, deixe isso um pouco mais viável, já que, na minha opinião, Conor McGregor não vai voltar nunca mais para a categoria dos penas, porque seria realmente um corte de peso muito pesado para ele, e eu não acho que ele está afim de fazer esse sacrifício, já que é o cara que vende, quem quer lutar com ele, que aceite as condições que ele vai ter para fazer. Mas principalmente das últimos tempos, se você levar em consideração a última luta do Max Holloway contra o Calvin Kattar, que ele conseguiu bater recordes e ele falou lá que é o melhor boxeador do UFC, isso alfinetou bastante quando o McGregor na época, ele soltou vários tweets falando quem você acha que é para falar que você tem o melhor boxe do UFC, e ele novamente nessa declaração dele meio que deu uma alfinetada ali para falar sobre isso. Então, quem sabe ali uma futura luta com o Charles do Bronx ou uma luta com o Conor McGregor, você vê que são lutas que, na minha opinião, são muito maiores do que Alexander Volkanovski, mas eu deixo muito claro, eu acho que é muito importante o Holloway voltar a ser campeão da categoria dos penas. Eu acho que se ele voltar e tomar esse cinturão do Alexander Volkanovski, ele vai ter uma moeda de troca mais interessante, porque ele vai ser um campeão, e isso acaba atraindo os olhos de outras categorias, né? O Charles do Bronx, por exemplo, estaria muito mais propenso a enfrentar o campeão da categoria de baixo do que o Max Holloway, que não tem cinturão. Um Conor McGregor estaria muito mais propenso a enfrentar um campeão da categoria dos penas do que alguém sem cinturão. Então é algo que traz um pouco mais de atenção e talvez dê uma moeda de troca para o Max Holloway muito mais interessante para ele tentar casar essas lutas, né? E eu acho também que o que ele quis dizer sobre usar a sua imaginação tem muito a ver com, quem sabe, lutas de boxe também, obviamente, né? Tá todo mundo lutando boxe, tá todo mundo querendo fazer essas lutas de boxe, e o Max Holloway já, como eu falei, né, toda hora fala que tem o melhor boxe do UFC. Eu não acho que não é nenhum absurdo você perceber que talvez na cabeça do Max Holloway tenha alguma vontade de fazer alguma super luta de boxe em algum momento da carreira dele. Então, acho que o foco do do Holloway não está errado. Eu acho que ele tem sim que pensar do ponto de vista financeiro, de tentar conseguir lutas maiores. Eu acho que o cara já vendeu o que ele precisava, já bateu recordes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, talvez dos melhores recordes ou dos maiores recordes que o Holloway tem na categoria dos penas, e é um negócio completamente absurdo. Se você não acha esse cara do jeito que ele está hoje como um dos maiores penas da história do UFC, da história do MMA, você é no mínimo insano, né? Olha só esses números: 17 vitórias na divisão dos penas, maior da história da divisão, 10 vitórias por paralisação nos pesos penas, o maior também da história da divisão, 8 vitórias por nocaute na categoria dos penas, maior da história da divisão,
único lutador da história do UFC a completar 24 lutas sem sofrer knockdown, conectou 100 ou mais golpes significativos em 12 lutas diferentes do UFC, maior na história do UFC, conectou mais de 2.618 golpes significativos, maior da história do UFC, conectou mais de 2.805 golpes, maior também da história do UFC, conectou 445 golpes significativos e desferiu 744 golpes na luta com Calvin Kattar, o maior número da história do UFC em uma única luta. Bom, com esses números eu não preciso falar muita coisa, né? Eu acho que fazer por merecer, o Holloway já fez. Agora ele tá precisando colher, talvez, os frutos do que ele conquistou até esse momento. Porque você vê aí Dustin Poirier negando lutas por cinturão para fazer trilogia com Conor McGregor. Obviamente foi uma decisão financeira do Dustin Poirier para tentar conseguir uma grana maior. E eu não consigo julgar ele. Valeu a pena e ele tá onde ele tá hoje por causa disso. Então, é interessante ver o Holloway fazendo isso, mas eu repito, eu acho que seria interessante ele recuperar esse cinturão, que eu acho que ele vai ter uma moeda de troca um pouco mais interessante para ele se convencer essa galera a fazer essas lutas com ele. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham dessa declaração do Holloway? Acha que ele tem que focar no Volkanovski ou acha que ele realmente tem que focar em outros áreas ali para conseguir talvez uma grana um pouco maior? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não se esquece, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.